Olá, estamos de volta com mais um episódio do Segue o Fio Talk, um lugar para a gente conversar sobre saúde de cabelo, pele, e hoje eu tô aqui com a Grazi Albuquerque, ela é minha nutricionista e a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde do cabelo e da pele. Bem-vinda, Grazi, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Jaque, obrigada pelo convite, eu adorei o convite, a gente tem bastante coisa para conversar sobre cabelo e nutrição. Então vamos começar porque hoje o papo vai ser longo. Então, primeira coisa, qual é a relação entre a nutrição e a saúde capilar? Já que se a gente entender, né, que se tu não tiver uma base nutricional muito diversificada, a gente não vai ter saúde em área nenhuma. Porque eu sempre gosto de explicar que o nosso corpo ele é dividido em órgãos e tecidos, né? E o cabelo não é um órgão vital. Então, se a gente não tiver muito bem nutrido, o cabelo vai ser um dos primeiros a sentir, cabelo e unhas, né? Então, a relação é completamente ligada uma coisa a outra. Então, a ideia sempre é que tu tenha uma quantidade muito grande de nutrientes circulando para que o teu cabelo esteja saudável. Exatamente, porque o cabelo, ele é o primeiro que sofre. Então, muitas vezes, o que acontece, que eu vejo aqui na clínica, no dia a dia, os pacientes chegam com exames laboratoriais bons, mas não é o ideal, né? Não é excelente. Não é o excelente. E hoje a gente sempre busca o excelente, o suprassumo das tuas quantidades de vitaminas, nutrientes. Então, é importante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes os pacientes nossos, eles chegam com queixas de queda de cabelo, unhas fracas, mas dizem, a gente está com os exames ótimos. Mas não é. Eles estão com os exames bons. E eu acho que entender a causa é sempre o mais importante, né, Jaque? Porque se tu entende o que causa, tu trata de uma maneira diferente. Quer dizer, tu tá com alguma alteração digestiva, tu tem o hipotireoidismo, alguma alteração na tireoide, tu tá passando por uma alteração hormonal. Então, no momento que tu entende qual que é a causa, tu consegue tratar de uma maneira mais ampla. E eu concordo já quando a gente pensa em exames excelentes, porque quando a gente faz exame de sangue, eu acho que é essencial as pessoas entenderem, o exame de sangue ele mostra a concentração que tu tem no sangue daquelas vitaminas e minerais, mas o quanto disso tu consegue usar para o teu cabelo, que não é um órgão vital, é muito diferente. Então tu só vai conseguir de fato saber se aquilo que tu está usando está fazendo diferença estando em níveis excelentes. Então, por exemplo, se a gente vai medir um selênio, ele tem que estar, um zinco, por exemplo, ele tem que estar muito próximo do quadrante máximo para a gente considerar como uma não necessidade de suplementação, né, por exemplo. E já falando em nutrientes, quais são os nutrientes principais para a nossa saúde capilar? Quando a gente pensa em cabelo. Então, assim, os dois principais, que é impossível a gente não lembrar, é o zinco, né, que é talvez assim um dos mais importantes e que hoje quando eu peço os exames de vitaminas e minerais na clínica a gente vê uma deficiência em talvez 90%. A biotina, que eu vejo muito paciente suplementar e ele sozinho não tem efeito nenhum, né? Então a biotina também é um mineral de extrema importância. E aí a gente tem o ferro, que se um paciente começa a ter queixa de mais cansaço, que é uma das características da anemia, é um paciente que em geral vai ter um cabelo mais sem vida, mais quebradiço. Então a gente tem o ferro, o silício, o zinco, que é essencial, a biotina, proteína, o colágeno, essencial, e diria mais que o colágeno, né, já que os aminoácidos em geral. Então, para aquela minha paciente que tem problemas digestivos, eu oriento que então um mix de aminoácidos, que é uma suplementação mais fácil de ser absorvida. Porque isso é uma coisa que também é muito importante ser considerada, né, já que como é que tu vai suplementar? De que forma? Então, se vai ser em forma de pó, vai ser em cápsula, que tipo de cápsula está sendo usado? Como é que está sendo o teu processo digestivo? Porque isso faz uma diferença enorme. Se tu tem uma digestão ruim, tu pode suplementar tudo. E não vai absorver nada. E não vai absorver nada. Então, não é só suplementar e a gente entender sobre exames, né?
e suplementar pelos exames é como é que está o teu processo digestivo. Então todo o meu tratamento inicia pela melhora da digestão. Porque se tu não absorve bem, e para isso a gente tem que tratar intestino também, tu vai usar toda essa suplementação e ela não vai fazer diferença. Não, ainda mais assim, se a gente pensar num público feminino que está entrando na menopausa, que tem problemas de desbiose. Então, assim, são N problemas que a gente tem que usar, ter essa perspectiva de analisar o paciente individualmente. Porque muitas vezes nem é só a suplementação oral, tu tem que fazer outros tipos de suplementação, porque tu não tem uma flora intestinal adequada, tu não tem receptores para aqueles elementos, então isso tudo tem que ser muito personalizado, né? E eu vejo muito, não sei se tu pega também pacientes assim, que já vem tomando complexos vitamínicos e não resolveu. Não é que não resolve, é que não era indicado para ti aquilo, né? Exatamente. Então essa personalização do tratamento é fundamental, né? É que individualizar, quanto mais individualizado é o tratamento, muito maior é o resultado, né, Jaque? Porque, como eu tinha te dito, por exemplo, a biotina é um mineral que é muito importante a gente ter cuidado de não ser usado sozinho. E a forma, né, Jaque? Se tu vai usar um zinco comum, o zinco precisa ser o zinco quelado. A gente tem hoje outros tipos de zinco. Então a forma como essa vitamina e mineral vem na suplementação também faz uma diferença muito grande. E esses polivitamínicos de A a Z, em geral, eles têm um custo um pouco mais acessível, porque a forma como eles vêm também é uma forma de baixa qualidade. Então a absorção também é muito baixa. E aí a gente tem que considerar que fase de vida é. Se é uma adolescente, qual é o motivo? Porque ela vai ter uma absorção naturalmente melhor do que uma mulher que já está no período do climatério ou menopausa. Então, a fase de vida que o paciente se encontra também faz uma diferença muito grande quando a gente pensa em dose, quando a gente pensa em tratamento. Então, individualizar é sempre um tratamento muito mais assertivo, né? E Grazi, existem alimentos específicos para a saúde capilar? O que tu indicaria de alimentos? Quando a gente pensa em... Assim, primeiro que eu preciso ser muito franca, né? Dificilmente, se o paciente está com uma queda capilar, a alimentação sozinha, ou qualquer outro problema, né? A alimentação sozinha vai resolver. Acho que quase é indispensável a suplementação. Então, quanto mais... Porque assim, ó, Jaque, se eu for falar de os alimentos ricos em zinco, os alimentos ricos em ferro, eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem que quanto mais diversificada é a alimentação, maior é a probabilidade de tu não ter deficiência ou de tu estar nutrida de tudo que tu precisa para a saúde do teu cabelo. Então, o consumo de proteína, e aí eu tô falando muito da mulher, da saúde da mulher, porque a proteína ela é essencial para tudo, e a mulher tende a suprimir o consumo de proteína, porque a digestão é mais lenta, porque não é habitual, porque tu precisa muitas vezes do preparo. Então, um consumo proteico de carnes, ovos, peixes, whey, o próprio colágeno é indispensável. Carboidratos de boa qualidade, então as raízes, batata, mandioca, abóbora, moranga, grãos de boa qualidade, então um arroz integral, ou então um arroz negro. Eu não prescrevo muito grãos, feijão, lentilha, grão de bico, porque são alimentos de mais difícil digestão, então as pessoas tendem a ter a digestão um pouco mais lenta. E pensar, né, Jaque, que se Deus nos deu uma diversidade tão grande de frutas e vegetais e folhas, é que é necessário que tu consuma essa diversidade. Então, quanto mais diversificada for o teu consumo, principalmente de frutas, vegetais e folhas, maior é a possibilidade de tu estar bem nutrida. Então, assim, uma alimentação diversificada seria o ideal para a gente prevenir. Com toda certeza. Aquelas dietas muito restritivas, elas vão acabar tendo que ter uma suplementação, né? Muito provavelmente. Principalmente quando é feita no longo prazo, né, Jaque? Porque se tu vai fazer uma restrição de carboidrato, por exemplo, como uma estratégia no curto prazo, é pouco provável que tu vai ter deficiência disso. Agora, de fato, se tu fizer no longo prazo, ou uma suplementação, um uso muito grande de hormônios, também vai te levar. No curto não vai. Então, tudo isso são coisas que são importantes de serem consideradas, né? Uma dieta restritiva, muito, no longo prazo é um problema. No curto prazo, menos provável.
Pode ser até às vezes uma estratégia para estimular o paciente, é uma perda de peso rápido, mas depois tem que adequar uma dieta mais, vamos dizer assim, diversificada, né? Uma dieta mais real, porque nem todo mundo consegue ficar restritivo a vida inteira. E nem é para isso, né? Não tem nem porquê, principalmente quando a gente pensa em saúde do cabelo e das unhas, né? E da pele em geral. Aqui na clínica, além dos tratamentos clínicos, o nosso foco é no transplante capilar. E o pós-transplante é muito importante que o paciente ele esteja com todos os nutrientes adequados, com uma saúde em dia. Que dicas tu daria de suplementação pós-transplante capilar? Uma coisa que eu sempre penso já, que por mais que seja uma cirurgia de pequeno porte, é uma injúria, né? E como toda injúria, o paciente precisa estar bem nutrido antes para dar esse suporte, durante e depois. Então, mais do que nunca, o uso de proteínas, e aí em forma de aminoácidos, que eu acho que é mais fácil de absorver passada essa injúria, em forma de aminoácidos. Hoje a gente tem os pós, né, saborizados, que são um pouco mais fáceis de serem tomados, e tudo que a gente pensa em cicatrização, né? Então, o colágeno vai ter que ser usado numa dose talvez um pouco mais alta, se passado ali alguns dias, porque também a gente tem essa questão das estratégias, né? Então, assim, se passado ali uns 10 dias o uso do colágeno é interessante, um bom aporte de carboidrato, e aí não precisa exatamente de suplementação, vem muito da alimentação. Suplemento de carboidrato eu nunca prescrevo, porque a gente tem muito na nossa base alimentar, né? Com muita facilidade que a gente encontra. São muitas opções, né? Muitas opções, e talvez até demais, porque o carboidrato em excesso ele pode inclusive prejudicar a cicatrização, né, Jaque? Então, o zinco é essencial no pós, o próprio ferro pela injúria, porque quando eu falo injúria uma pequena cirurgia, ela aumenta a necessidade de cicatrização, ela aumenta as nossas necessidades de vitaminas e minerais, né? Então, se a gente tem esse aporte todo, usar alguns tipos de gordura, triglicerídeos de cadeia média, também é uma opção que eu gosto de prescrever pós-cirurgia. As vitaminas do complexo B, e aí não é só a biotina e a B6, que é uma importante vitamina para o cabelo, mas o complexo B todo. E pensar também nessa questão do intestino, né, Jaque? Porque essa pequena injúria também pode levar a um aumento do estresse e, por consequência, tu ter uma microbiota que fica prejudicada. Então, suplementar alguns prebióticos, os probióticos, os lactobacilos, algumas enzimas digestivas é bastante importante, até pelo aumento da dor. Porque como aumenta um pouquinho a dor, e às vezes até uma medicação para dor pode deixar o paciente com uma imunidade um pouquinho mais fragilizada, a gente usar esse tipo de estratégia também é muito válido. É excelente, porque tudo vem a agregar e melhorar o resultado, melhorar a qualidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na saúde do cabelo, vamos falar sobre a hidratação, sobre a água, porque a gente já viu que as vitaminas, os minerais, as proteínas são importantes, mas a hidratação também né? Essencial. E muito bem lembrado, né, Jaque? Porque na clínica, na minha prática, eu vejo as pessoas conseguirem fazer coisas dificílimas. E a ingesta de água, né, não é só a ingesta hídrica da água, às vezes fica muito secundária, né? E uma pessoa desidratada, que é quando a gente já sente a sede, então esse já é um parâmetro. Uma pessoa desidratada é uma pessoa que não vai ter boa absorção de nutriente, só para começar. Então eu costumo dizer que a nutrição ela não cura tudo, mas sem a nutrição tu não cura nada. E isso também entra em hidratação. E é muito fácil a gente entender qual é a dose da água que precisa, porque a gente tem duas formas de calcular, né? Já que eu gosto de orientar a fórmula que tu aumenta ainda mais a quantidade, que a cada 20 quilos de peso é 1 litro de água. E aí fica uma conta bem prática e tu arredonda sempre para cima. Sempre para cima. Então, quem tem, por exemplo, eu tenho 50 e pouquinhos, eu arredondo para 60. Então, seriam 3 litros de água por dia. E tu vê, né, já que se a gente vai fazer uma média, as pessoas tomam estourando 1 litro. Principalmente se a gente está num lugar que tem a cultura do chimarrão, né? Que é uma hidratação, é uma ingesta hídrica sem hidratação. Sim, então por isso que é tão importante falar de água e não chá e não café e outras coisas que entram como hidratantes que não seja só água justamente fruta, folhas e os vegetais que tem muita água, né?
Sim. Então, eu gosto muito do suco de aipo. Eu acho que é uma estratégia que traz muita limpeza intestinal e ele é um vegetal cheio de água. Então, é um suco que te nutre e ainda te hidrata. Eu gosto muito dessa estratégia, acho que funciona muito bem. E pra gente fechar, Grazi, 3 pilares para saúde capilar e para nutrição. Já que se a gente vai pensar de uma maneira bem ampla, eu orientaria dar muita atenção para o consumo proteico, porque é o que eu vejo que as pessoas tendem a deixar mais de lado, né? Então, seja ela em forma de uma proteína animal, carne, ovos, peixes, ou do whey, ou de uma proteína vegetal, se não consome, né, a proteína animal. E aí sim os grãos são necessários. Então, o grão de bico, a lentilha, a quinoa, que é um grão que eu particularmente gosto bastante, ele tem uma digestão mais facilitada. Então, a proteína é um ponto que eu acho que é bem importante. A hidratação. E assim, né, já que não é que a hidratação seja, ela é essencial, mas é porque eu tô falando de 2 coisas que as pessoas talvez deixem mais de lado, né? E sem uma boa hidratação, tu não vai ter um bom processo de cicatrização, tu não vai ter um bom processo de absorção. Então eu falaria da proteína, da água, se a gente vai pensar na saúde do cabelo, e do zinco. E por que eu falei do zinco? Porque eu poderia ter falado do ferro, porque é muito alta a deficiência de zinco quando a gente vai fazer os exames de sangue. Então tu pensa que se no sangue tá baixo, imagina no cabelo, né? E aí não tem como tu ter um cabelo saudável se tu não tá fazendo o básico bem feito. O básico bem feito. Não, e o básico pra gente aqui no estado é muito tranquilo, né? É tomar água, comer churrasco, não, brincadeira, né? Mas comer carne, proteína e suplementar zinco, mas não um zinco aleatório. Não, tem que fazer as dosagens, ter uma prescrição específica, porque tem que ter o cuidado com o zinco, né? Porque o zinco suplementado de uma maneira errada, tu pode ter outras alterações no organismo. Sem então, dúvida. Tem que ter a prescrição de uma nutricionista para saber exatamente a dose certa do zinco. E assim, né, já que não usar o zinco sozinho. Como tu não vai usar biotina sozinha, como tu não vai usar o ferro sozinho. E como na minha prática clínica eu trabalho muito com o paciente, eu preparo o paciente para o pré-operatório e continuo acompanhando no pós, para que justamente ele tenha uma resposta definitiva como ele gostaria no tratamento em geral. É impossível não suplementar. É impossível não suplementar. Mesmo que o paciente tenha todo o cuidado alimentar, é impossível alguma coisa a gente não suplementar. Então tem que ser sempre com orientação, isso faz toda a diferença. Grazi, muito obrigada, adorei nosso papo. Também. E queria te agradecer mais uma vez por ter topado essa conversa conosco. E se os nossos seguidores do YouTube, do Spotify ou aqui da internet tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pra gente. A Grazi também tem um canal no YouTube. Qual que é o teu canal, Grazi? NutriGrazi Albuquerque. NutriGrazi Albuquerque. Tem muitos vídeos explicativos, muito conteúdo legal para vocês seguirem lá. O teu Instagram... NutriGrazi Albuquerque. Então... Não tem como errar. Não tem como errar. Super fácil. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Adorei o bate-papo, Jaque. Deixa eu te dar um beijinho. Querida.